meus amores, tudo bem? Então vamos à correção dos exercícios de ligadura de altura e ponto de aumento. Então olha lá o primeiro, põe a ligadura onde for possível. Onde é possível colocar ligadura? Em notas que possuam a mesma altura, que tenham o mesmo nome. Então logo aqui na primeira a gente tem Lá e Lá. Então, tem o mesmo nome? É a mesma altura? Eu posso ligar. E eu ligo sempre pela cabeça da nota, nunca pela haste, ok? Depois, Dó com Dó, também posso ligar. Depois, Si com Si, também posso. Certo? Letra B. Nós vamos ter Dó, Si, não dá para ligar. Si, Si, posso ligar. Dó, apareceu um outro Dó aqui. A gente viu que tinha um Dó aqui no começo. Não pode ligar. Não pode. Por quê? Porque eu tenho já outras notas aqui no meio. Então, eu só posso ligar, ligadura de altura, só serve para notas de mesma altura, vizinhas, uma do lado da outra. Não pode ter outra no meio, ok? E aí, então, depois Sol com Sol. Ligou. Pausas, nunca liga, porque pausa é silêncio. Letra C, Dó com Dó. Depois, Mi, Ré, Dó, Sol, Sol. Mi, Ré, Mi, Fá, Ré e Ré. Si e Si. Dó e Dó novamente. Ok? Letra D, Lá, Lá. Olha um outro Lá aqui. Mas será que eu posso ligar? Não, porque eu tenho esta pausa de colcheia, então eu não posso ligar. Mi, Mi, aqui eu posso. Dó, Ré, diferente. Si, diferente. Dó, Si, diferente. Si, Lá, Lá com Lá. Posso, e mais um Lá, então eu ponho mais uma ligadura. Ok? Facinho este, né? Vamos para o próximo exercício. Olha lá. Transforme a nota pontuada em duas notas ligadas, ou seja, você vai substituir o ponto pela figura musical que este ponto está representando. O ponto não é metade da nota? Então, ele está representando a metade do valor dela. Então, colcheia, repete a colcheia, no lugar do ponto põe a figura. E liga, para ter um único som, para ter uma única sonoridade. Então, vamos lá. Mínima, já sei que eu tenho que repetir a mínima. No lugar do ponto, eu ponho a sua metade. Quem é a metade da mínima? Semínima. E ligo. Depois, semicolcheia pontuada. Repete no mesmo lugarzinho, que é a semicolcheia. E no lugar do ponto, quem é a metade da semicolcheia? A fusa. E liga. Depois, semínima pontuada. Repete a semínima. No lugar do ponto, quem é a metade? Colcheia e liga pela cabeça, não esquece. Depois, semibreve pontuada. Repete a semibreve. No lugar do ponto, a sua metade, que é a mínima. E liga. Ok? Número 2. Vamos lá, próximo. Transforme a pausa pontuada em duas pausas. Então, a pausa pontuada, a gente não vai ligar, porque eu não ligo o silêncio. O silêncio, ele existe, certo? Então, fusa pontuada é igual a uma fusa e uma semifusa. Semínima pontuada é igual a uma semínima e uma pausa de colcheia. Pausa de colcheia pontuada, repete a pausa de colcheia no lugar do ponto, põe a sua metade. Pausa de semicolcheia. Olha aqui, olha a linha que está, a pausa de mínima, certo? Mínima pontuada, repete e no lugar do ponto põe a sua metade, que é a pausa de semínima.
semicolcheia pontuada no lugar da semicolcheia, do pontinho, e repete a semicolcheia no lugar do pontinho, a fusa. Ok? Facinho? Muito bem, vamos para o próximo. Então, seguindo, transforme as duas notas ligadas em uma nota pontuada. Esse aqui é o inverso do outro. É para a gente transformar a nota ligada em nota pontuada. Então, a gente tem aqui uma mínima ligada, uma semibreve ligada a uma mínima, ok? Então, é a mesma coisa que uma semibreve pontuada. Aqui, colcheia ligada a semicolcheia. É a mesma coisa que colcheia pontuada. Fusa ligada a semifusa é igual a uma fusa pontuada, ou seja, é sempre a primeira pontuada. É só substituir a ligadura, a nota ligada pelo ponto, né? Facinho? Semínima ligada a uma colcheia. A colcheia na metade? Então, semínima pontuada. Mínima ligada a uma semínima. Mínima pontuada. Certo? Transforme as duas pausas em uma nota pontuada, em uma pausa pontuada. Ou seja, colcheia e semicolcheia. Então, vira uma colcheia pontuada. Semínima e colcheia. Pausa de semínima pontuada. Pausa de semibreve com pausa de mínima. Faz a pausa de semibreve pontuada. Fusa e semifusa. Faz a pausa de fusa pontuada. Ok? Próximo. Olha lá. Faça os seguintes cálculos. Em cada par de notas, a nota pontuada da esquerda vale quantas não pontuadas da direita. Ou seja, quantas mínimas cabem dentro desta semibreve pontuada. Então, o primeiro passo é você substituir o ponto pela nota que ela representa, para ficar mais fácil para você raciocinar. Então, no caso, este ponto está representando uma mínima. Então, quantas mínimas cabem aqui? Quantas mínimas para uma semibreve? 2. Para mais uma mínima aqui, mais uma. Então, são 3. Então, cabem 3 mínimas dentro da semibreve pontuada. Quantas semínimas cabem numa mínima pontuada? Substitui o pontinho. Quem que é? É a semínima. Então, cabem 2 semínimas numa mínima e mais uma aqui no pontinho. Então, são 3. Cabem 3 semínimas numa mínima pontuada. Agora, vamos lá. Substitui o pontinho. Quem é o pontinho aqui dessa semibreve pontuada? É uma mínima. Quantas semínimas cabem na semibreve? Então, tem que pensar lá. Quantas semínimas para mínima? Quantas semínimas para uma semibreve? Então, 4, ok? Quantas semínimas para uma mínima? 2. Então, no total, 4 mais 2, 6. Cabem 6 semínimas nesta semibreve pontuada. Quantas fusas cabem numa semínima pontuada? Então, olha lá o nosso esqueminha. Quantas fusas cabem numa semínima? Vamos primeiro substituir o pontinho aqui, né? Então, o pontinho está representando uma colcheia. Quantas fusas cabem dentro de uma semínima? Então, eu preciso de 2 fusas para uma semicolcheia, 4 fusas para uma colcheia, 8 para uma semínima. Então, quantas eu disse para a colcheia? 4, não é? Então, é só somar o total agora. 8 mais 4, 12. Então, dentro da semínima pontuada, cabem 12 fusas. Quantas semicolcheias cabem numa semibreve pontuada? Substitui o pontinho. Quem é o pontinho? Mínima. Então, vai lá. Quantas semicolcheias cabem numa semibreve? Então,
2 semicolcheias para uma colcheia, 4 semicolcheias para uma semínima, 8 semicolcheias para uma mínima, 8 aqui para uma mínima, e 16 semicolcheias para uma semibreve. Então, quanto é que fica? 16 mais 8, 24. Certo? E quantas colcheias cabem numa mínima pontuada? Substitui o pontinho pela notinha, para vocês lembrar. E vai, quantas colcheias para uma semínima? 2. Quantas colcheias para uma mínima? 4. Então, no total, 6. Cabem 6 colcheias dentro de uma mínima pontuada. Certo? Muito bem, vamos para o próximo. Transforme a nota com duplo ponto de aumento em 3 notas ligadas. Então, o duplo ponto tem o mesmo raciocínio do ponto simples, né? Então, um é metade do outro. Então, primeiro ponto é metade da notinha. Repete a semibreve. Quem é metade da semibreve? Mínima. E agora, o segundo ponto é metade da mínima. Quem é metade? Semínima. Aí você liga todas para que isso daqui tenha o mesmo som que isso aqui. Se eu não ligar, não fica igual o som, certo? Por quê? Porque eu vou tocar essa, depois eu vou tocar essa, depois eu vou tocar essa. Sendo que quando a gente liga, você ataca aqui e dura. Tá, o som fica ligado, ok? Vamos lá, repete a semínima. Quem é metade da semínima? Do primeiro ponto. Colcheia. Quem é metade da colcheia, que está representando o primeiro ponto? Semicolcheia. E liga uma a uma. Depois, colcheia. Repete a colcheia. Quem é metade da colcheia? Semicolcheia. E o segundo ponto, quem é metade da semicolcheia? Afusa e liga uma a uma. Depois, mínima. Vamos fazer a mínima. Quem é metade da mínima? Semínima. Quem é metade da semínima? Colcheia e liga uma a uma. Certo? Agora, a mesma coisa com as pausas, né? Transforme a pausa com duplo ponto de aumento em 3 pausas. Só que agora não ligadas, porque pausa a gente não liga. Então, pausa de mínima, repete. No lugar do primeiro ponto, quem é metade da mínima? Semínima. Quem é metade da semínima? Colcheia. Certo? Pausa de colcheia. Quem é o primeiro ponto? Semicolcheia. Quem é o segundo ponto? Fusa. Pausa de semínima. Quem é o primeiro ponto? Sua metade, colcheia. Quem é metade da colcheia? Semicolcheia. Pausa de semibreve. Quem é metade da semibreve? A pausa da mínima. E quem é metade da pausa da mínima? A semínima. Tudo bem? E o último, reescreva a melodia seguinte, transformando cada nota pontuada em cada nota pontuada em notas ligadas, 2 ou 3, dependendo do caso, né? Então, olha lá, semínima pontuada, ao invés de repetir o ponto, a gente substituiu o ponto pela nota que ela representa, que no caso é a colcheia. E depois a gente repete, continua a sequência, tem que ser as mesmas notas, eu não posso modificar a melodia, tá? Depois eu tenho aqui, ó, uma semínima pontuada na posição do Lá. Repito a semínima, no lugar do ponto, o que eu ponho? A figura que está representando, que é a colcheia. E repito a outra. Certo? Esse pontinho tá aqui, ó. Eu poderia escrever também essas 2 colcheias ligadas, assim, né? Pela barrinha.
ok? Depois, mínima, repete. No lugar do pontinho, quem eu vou pôr? A semínima. E não esquece de ligar. Olha eu aqui esquecendo também de ligar. Entendeu? Não pode esquecer de ligar, senão muda a sonoridade. Repete a outra nota para manter a mesma melodia. Agora é uma mínima com duplo ponto. Repete a mínima. No lugar do primeiro ponto, a sua metade, semínima. E agora a metade da semínima, acolcheia. E liga uma a uma. Este pontinho tá aqui, este pontinho tá aqui. E repete essa notinha, que é a outra colcheia. E a nota final, que é um dó. Entendido? Ficou claro, gente? Então, eu espero que sim. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só vocês me perguntarem, tá bom? Um grande beijo. Até mais.